Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se não tiver, vai ficar, porque fiel é aquele que me levantou e te levantou, para que a promessa dele em mim e sua vida fosse cumprida. Que hoje vocês possam ter um dia abençoado, um dia na presença de Deus. E eu estou passando aqui hoje para deixar algo para meditação, para mostrar o quanto Deus é bom, é maravilhoso, a todo tempo, a todo momento, Ele é perfeito. E eu estou muito, muito feliz com o que eu venho vivendo, o que Deus tem permitido eu viver na presença dEle. E eu vou falar algo que é assim, é surreal, as coisas que Deus faz quando Ele tem um propósito na vida da gente. E a gente se posiciona e deixa o nosso coração à disposição dEle, coisas acontecem na vida da gente. O mundo espiritual, ele se movimenta. E Deus, ele é tão bom que às vezes ele coloca a gente ali, ó, num cantinho, não para castigar, mas para ter um particular melhor com a gente. Para ter, sabe, um contato melhor, mais verdadeiro. Porque às vezes a gente está tão disperso com o dia a dia, com os afazeres, é tantas vozes, e ele quer nos falar e nós não conseguimos dar atenção para a voz dele, porque são tantas coisas ao nosso redor e acaba de alguma forma ou outra tirando o nosso foco, que nós acaba que não prestamos atenção naquilo que Deus fala. Então ele faz o quê? Ele vai nos colocar num cantinho ali, ó, em silêncio, para a gente silenciar tudo e ouvir a voz dele. E é sobre isso. É sobre silenciar as vozes e ouvir uma só dele. Eu vou estar lendo aqui em 1 Reis 17, no versículo 7, né? Profecias de Elias. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E na minha Bíblia, tem aqui a meditação que diz assim: a sós com Deus. Muitas das maiores das lições dadas por Deus foram ensinadas para pessoas no seu isolamento, Jacó, Moisés, Jonas e etc. Por isso, é essencial que aprendamos a estar só com Ele. O fim do estabelecermos uma comunhão mais íntima e pessoal com a sua pessoa. Elias se isolou entre as montanhas, ao pé de um pequeno riacho, e mais tarde na casa de uma pobre viúva, onde teve encontros especiais com Deus, como falou a ele. Deus também pode falar a nós nas montanhas ou nas casas de pessoas humildes e necessitadas, que precisam da nossa ajuda. Tanto o canto das aves e murmúrio de um riacho e até os lamentos de uma criança faminta têm um incrível poder de dirigir nossa mente para Deus. A vida de Elias nos ensina que, como o ribeiro se secou para ele, assim também a nossa vida, a nossa fonte financeira ou da saúde pode se secar. Precisamos estar atentos para isso, embora para todas nós, indistintamente, o ribeiro da vida irá secando à medida que envelhecermos. Precisamos estar alertas para que a fonte da vida, que é Jesus, nunca nos falte. Alguém disse: a altitude de uma pessoa é afetada pela sua atitude. E para Elias, o estar a sós com Deus foi uma atitude que marcou a sua vida, trazendo-lhe vitória sobre a depressão e o desânimo. Amém? Então, irmãos, o que eu entendo aqui? Que às vezes Deus nos leva a certas situações que não é para o nosso mal. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós nos achamos assim como seres humanos, como homem falho como somos, que Deus está afastando as pessoas de mim. Deus quer me deixar sozinha, sabe? Deus levou fulano, Deus levou ciclano, viu? Mas espera aí, não é por mal não. Olha pelo outro lado, ele está querendo ter uma conversa particular com você. Porque quando eu e você quer ter uma conversa particular com alguém, se tiver uma outra pessoa, nós vamos pedir licença para que possamos ter essa conversa com a pessoa. Correto? E com Deus é a mesma coisa. Quando Deus quer ter uma conversa particular conosco,
ele vai afastar quem está em volta. E geralmente, conversas particulares são conversas importantes. Seja ela exortação para que você venha acordar em algo que está faltando, que você está errando, ou seja ela para um elogio, para uma edificação. Entendeu? Porque assim, o particular, ele é interessante, porque se você está numa empresa, o teu chefe, ele quer ter uma palavra particular com você, vamos lá, para uma exortação de algo que você fez errado, ele está te privando, entendeu? Dos demais te julgarem porque você fez algo errado, então ele prefere o quê? Falar diretamente com você e ele. Você atenta ao seu erro, reconhece que errou, entendeu? E fica ali. Ou que ele venha te elogiar, mas o que? Ele prefere falar isso pra você, porque às vezes as pessoas que estão em volta não vão entender que você está merecendo aquele elogio, e você vai ser julgado também, digamos assim, como vão falar que você é puxa-saco de patrão, e é assim que funciona. É assim que funciona. O particular com Deus, ele é maravilhoso, ele é mistério. Gente, é surreal as coisas que Deus tem feito na minha vida. Quando Deus trouxe eu e meu esposo para cá, que nem quando a gente mora longe de todo mundo, Deus nos afastou de todo mundo, entendeu? E só tá eu com meu esposo e meus 2 filhos. De início, eu falei, meu Deus, a gente tá afastado de tudo, a gente tá sozinho, e no começo eu confesso que eu não tava entendendo. Mas não é que eu não tava entendendo, eu não tava aceitando. Eu queria que Deus fizesse do meu jeito. Eu queria estar lá perto da minha mãe, perto da minha família, perto do ministério onde eu congrego, e tá tudo certo. Eu queria tudo ali, ao meu alcance. Não ia ter sacrifício nenhum. Oi, amor. Não ia ter sacrifício nenhum. Porque eu tô perto, tá tudo ali. Mas não é assim. Ele trouxe pra cá para nós ter Oi, amor. Para nós ter uma experiência com ele. O que eu e meu esposo estamos vivendo com ele hoje é surreal, porque nós estamos à disposição dele. Oi, amor. Nós entendemos, entendeu? Que não é, ele não usa quem ele quer, ele usa quem está à disposição para ele. O coração tem que estar à disposição. E Deus tem feito coisas na nossa vida aqui, entendeu? Que o homem, aos olhos humanos, é surreal, é mentira. Ele falou que aqui ele ia, entendeu? Cuidar de nós. E ele tem cuidado, ele envia os provedores, ele tem enviado os provedores, sabe? Ele não tem deixado faltar o pão para meus filhos, ele não tem permitido a gente deixar de cultuar. E outra, a nossa vida espiritual é outra coisa. Deus tem usado a minha vida, a vida do meu esposo, para falar com pessoas, sabe, desse mundo aí afora, que precisam ouvir a palavra. Deus tem feito nós de ferramenta, mas isso é por quê? Porque nós tivemos que ter um particular com ele, nós tivemos que se isolar e ouvir só a voz dele, assim como ele fez com Elias. Elias ficou lá isolado, lá nas montanhas, e Deus não permitiu faltar nada, Deus enviava tudo, e Deus tem feito assim na minha vida e na vida do meu esposo. Deus tem nos enviado tudo, mas é a posição. Então eu falo o que para você no dia de hoje? Toma posição, não fica com medo que você vai ficar sozinho, não fica, porque a presença dele já te basta. Deixa ele te usar. E se ele te colocou sozinho, se você está se sentindo sozinho, não tem ninguém em volta, olha, ele quer ter um particular com você. Fica atenta à voz dele no seu coração, porque eu sei que grandes coisas ele vai fazer, ele tem feito na minha vida. Eu sou grata a Deus a cada minuto, a cada segundo. Hoje eu não me importo pelo que as pessoas pensam de mim. Não me importo, o que importa é a minha conduta diante dele. E eu vou te falar, eu estou tentando ser a mais perfeita diante dele, porque eu sei que eu sou ser humano, eu sou cheia de falha, mas eu estou tentando. Então já é um começo. Então faça como eu, tenta você também. Começa tirando de você aquilo que não te agrega em nada, e o resto ele vai fazer, amém? Que Deus possa abençoar teu dia, tua família, que Deus envie ricas bênçãos sobre vocês. Um bom dia em nome de Jesus.